Então, eu sempre gosto de começar perguntando, né? A primeira pergunta eu estou pegando emprestado do professor Nelson Tomasi. O que vem primeiro, indivíduo ou sociedade? Já começa no debate, né? E quando eu digo o que vem primeiro, na verdade, tem duas maneiras de pensar, né? A prioridade, o que vem primeiro em termos de prioridade, e depois a gente vai falar um pouco a respeito do que vem primeiro em termos de cronologia mesmo, historicamente, a noção que se fortalece primeiro, né? Mas, em termos de prioridade, vocês têm alguma... Quando ouve isso, a pergunta, tem alguma resposta fácil, assim, que vem na cabeça, o que você pensa, né? O que vem primeiro? É difícil, né? Não é uma coisa óbvia isso. Professor, Fala. eu acho que vem o indivíduo primeiro, Tá, porque o indivíduo criou a sociedade. certo. Você está pensando em termos de prioridade, ou está falando em termos Sim. de... Tá, Não, eu penso em questão histórica, sabe? Tipo, tá, primeiro foi feito, evoluiu o homem, aí depois ele criou o sistema de sociedade, entendi. e que vem até hoje. Sim. Essa é a minha lógica. Não, beleza. Legal. Está registrado aqui, estamos gravando. Gianluca, obrigado. E quero saber se tem mais opiniões. A gente vai conversar sobre isso um pouco, né? E não tem... Eu concordo com ele com a parte do indivíduo também. Tá, Gabriel, beleza. Lembrando que aqui a gente não tem nenhum estresse de certo e errado, não é por aí não, é tranquilo mesmo para a gente se posicionar. Bom, eu vou dizer o seguinte, que nesse caso, quando a gente pensa em prioridade, depois a gente fala da questão histórica, né? Mas em termos de prioridade, essa pergunta, ela deve realmente, ela precisa ter resposta diferente conforme a situação, claro, né? Conforme o contexto. Então, eu concordo que em certas circunstâncias a gente tem que pensar primeiro no indivíduo. E um exemplo que me ocorreu agora é aquela história da máscara do avião. Sabe quando você entra no avião, que aparece aquela mensagem, tem aquele falatório todo do começo, de cinto de segurança e tal, e fala, em caso de despressurização, cairão as máscaras, né, automaticamente. Coloque primeiro a sua, antes de tentar ajudar os outros, né? Ou seja, aquele momento de crise, né, aparece a ideia de cuide de si, né, o indivíduo se salva primeiro e depois deve ajudar os outros, que não, às vezes não consegue uma coisa nem outra. Então, há momentos em que, até por questão de segurança, o indivíduo é natural que venha primeiro. Porém, em vários outros momentos, a prioridade, eu acho que é a sociedade, né? Tem certas decisões, às vezes até polêmicas, né? Por exemplo, outro dia me perguntaram, professor, como é que fica essa questão de isolamento, lockdown, né? Bandeira vermelha, bandeira laranja, aquela coisa toda que nós estamos vivendo em tempos de pandemia, né? Restrições à circulação, né? Então, esse tipo de decisão ocorre num momento em que se compreende que a sociedade deve vir primeiro, né? Deve vir antes do indivíduo. Então, o coletivo, né? Tem várias situações. Eu vou contar para vocês uma questão, para ficar bem atual, lembrando dessa necessidade de máscara, né? Usar máscara para sair, para entrar em alguns lugares. Mas eu vou puxar a máscara antes da pandemia, que é uma coisa bem estranha no Brasil. A gente está em vários países, né? É uma novidade, é uma coisa assim que não existia antes, né? Eu acho que é uma novidade que vem para ficar, que a gente vai sempre... A tendência é que no futuro as pessoas tenham máscaras em casa, não vai escapar disso, né? Mas, na verdade, no Japão, há anos, né? Uma pessoa que esteve no Japão comentou, pô, cheguei no Japão, fui andar na rua, dia normal, tudo tranquilo, já tem anos isso, várias pessoas com máscara. Entrando nos lugares, tá? Várias pessoas com máscara, e outras sem.
E essa pessoa, então, estranhou, porque pensou, poxa, mas o que... Perguntou, né? O que será, o que está havendo? Porque está muito poluído, né? Tem gente que está com medo de poluição e os outros não estão nem aí. E aí veio o esclarecimento. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, a pessoa que está de máscara não está se protegendo de alguma coisa. Pessoa, no Japão, nesse contexto, a pessoa que põe a máscara é porque ela acordou se sentindo meio indisposta, tá tossindo, tá espirrando, né? Aquele mal-estar, então tá com a característica de gripe, por exemplo. E essa pessoa, então, ela põe a sua máscara para proteger os outros, para que ela possa circular sem colocar em risco as outras pessoas. Ou seja, esse uso da máscara está associado ao coletivo, né? À sociedade. Estou dando um exemplo pré-pandêmico, mas que eu acho que tem total relação, né? Na China também, né? Mas os orientais têm... Ah, sim, na China tem a poluição mesmo, né? E aí a gente pode até pensar na cidade do México, tem realmente alguns lugares onde a poluição é muito séria, e na real, a máscara, nesse caso, ela tem um uso, mas não é totalmente, não vai filtrar tudo, né? Mas ok, então quando você está colocando a máscara por uma questão de saúde sua, você não está se sentindo bem, né? Nesse exemplo que eu estou dando, então, embora seja um equipamento, pode dizer que é uma EPI, um equipamento de proteção individual, mas na real você está pensando na sociedade primeiro, né? Vou dar um outro exemplo bastante, eu acho bastante relevante por ser peculiar para a gente. A gente tende a achar diferente. Sempre eu vou puxar essas coisas de sociedades orientais que muitas vezes têm muito a nos ensinar. E eu estou falando de hoje, sem falar da tradição milenar, que tem muita sabedoria, mas hoje mesmo. Então, o cara chega para trabalhar no serviço, na empresa, indústria, 80 vagas de carro, tudo enfileirado ali, as vagas, e lá na ponta tem o lugar onde a pessoa vai, a entrada do prédio, né? Então, o cara que chega primeiro, os primeiros a chegar, onde é que eles estacionam? Se fosse no Brasil ou em outros lugares que a gente conhece, o cara chegou primeiro, ele estaciona bem na porta, né? Fala, beleza, primeirão, né? E vai, e entra, acabou. E assim vai preenchendo, do mais perto para o mais longe. Quando o cara chega atrasado, ele estaciona lá na PQP, ainda tem que sair correndo, então ele atrasa mais ainda. Bom, pois é, no Japão o pessoal faz ao contrário. O cara que chega cedo, ele estaciona na última vaga. Por quê? Ele não está pensando nele, está pensando no coletivo. Beleza, dá tempo de eu fazer essa caminhada, beleza, eu chego lá tranquilo. E os outros vão fazendo assim. Então, de modo que quando o cara chega atrasado, ou então em cima da hora, né? Atraso é difícil, né? São muito organizados. O cara chega mais em cima da hora, ele vai ter as vagas próximas. E com isso todo mundo sai ganhando, você entende? Não prejudica o coletivo. Então, tem uma reunião, por exemplo, se o cara chega em cima da hora, tem que estacionar lá longe, vai atrasar para todo mundo, né? E quando o último a chegar estaciona na vaga mais próxima, então todo mundo é beneficiado. Então, é um pensamento coletivo, né? Tem vários exemplos. Dizem que mesmo para compra de frutas, né, você vai no supermercado, às vezes alguns produtos, às vezes quando tem um... Bom, é importante olhar a data de validade, né? Então o cara vai lá e avalia a data de validade do produto e às vezes tem 2, 3 com datas de validade diferentes, né? E o cara pega aquele que vai durar mais, né? Normal, né? Agora, você pode pensar de outra forma. Você pode pensar, bom, eu vou tomar esse suco hoje. Então, para mim, não tem importância que ele vai vencer daqui a 3 dias, 5 dias. Vou pegar esse agora, daqui a 3 dias, se vier alguém, já vai ter um outro, né? Então, esse é um tipo, exemplo de pensamento coletivo, né? Em termos de prioridade que a gente estabelece, né? Não estou dizendo que é certo ou errado, estou colocando, mas acho bastante interessante para reflexão, né? Agora a gente vai para a questão histórica, né? A noção de indivíduo, por mais que seja curioso para a gente, que hoje em dia nós temos uma predominância do pensamento no indivíduo, certo? Mas isso não nasceu com a humanidade, isso não foi sempre assim, né? Na real, na antiguidade,
a grande batalha era pela sobrevivência, né? Não era assim para afirmar seu direito de ir e vir, sua individualidade, não, nada disso. Você tinha que sobreviver, né? As feras, né? Enfim, as intempéries, um monte de problemas que existiam. Então, a ênfase era o coletivo. Das funções, divisão, caça, pesca, enfim, era tudo a coletividade que era prioritária, né? Com o passar do tempo foi surgindo dentro da coletividade, até pelo raciocínio, pelo desenvolvimento do pensamento humano, a noção do indivíduo. É até recente, se a gente pensar em termos históricos, a nossa noção, que a gente tem hoje, começou a ser construído há talvez 4, 5 séculos, né? Eu estou marcando aqui alguns momentos, né? Por exemplo, século XVI, quando se começa a dizer que o homem era criado à imagem e semelhança de Deus. Opa! Se eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, então eu tenho uma importância como indivíduo, né? Então isso é algo, é um reforço do indivíduo, né? Tem a história do Descartes, né? Acho que eu já comentei em outra aula. Penso, logo existo. Penso no singular, eu, indivíduo, penso. Então, reforçando, né? Que mais? E ao longo do tempo isso vai aumentando essa noção, esse reconhecimento. Tem um momento histórico em que isso ganha força, e acho que os ecos dessa mudança estão chegando até hoje, que é século XVIII, segunda metade do século XVIII para o século XIX, quando vem a Revolução Industrial, né? E, bom, tem também a Revolução Francesa, a gente até vai comentar. Mas o que acontece? Vai surgindo aí o capitalismo, né? E com o sistema capitalista, começa a surgir a noção do indivíduo no sentido de proprietário, posses, né? Eu tenho isso aqui é meu, esse carro é meu, esse lápis não sei o quê. Então começa a noção do o uso do pronome possessivo, começa a ser, antes era mais coletivizado, né? Então vai vindo essa. E aí o proprietário tem uma série de privilégios, né? O cara que ele tem, vamos dizer, ele é reconhecido como indivíduo antes dos outros. Esse é o capitalismo, né? Uma coisa que a gente pode questionar, enfim. Mas tem isso, né? Então tem lá a fábrica de tecido, tem 500 pessoas ali sentadas uma do lado da outra, trabalhando pra caramba. E você às vezes nem sabe o nome de todos os colegas, tá por ali se virando. Porém, quando aparece o dono ali circulando, ou lá no alto, às vezes, né? Você vê nos filmes, às vezes, tá lá no alto, vem olhar a produção, numa indústria, numa fábrica. Aquele ali todo mundo sabe o nome, sabe as características, né? Às vezes está de bom humor, hoje está beleza, tá meio. Então, aquele indivíduo é reconhecido, né? Essa questão é algo, esse reconhecimento do indivíduo também está associado a isso, né? A própria noção de direito autoral. Antigamente, o cara ouvia antigamente, que eu digo séculos atrás, né? A noção de, se você pegar a música medieval, mesmo renascentista, muitas vezes não tem autor escrito. O cara escrevia a obra lá, a partitura, enfim, não sabe quem é. Não tinha uma preocupação de registrar o nome, registrar em cartório, direito, não tinha nada disso. Mozart compôs muitas obras e boa parte das obras dele ele pegava temas de outros compositores que ele escutava por aí, registrava, fazia o jeito dele, fazia o arranjo e tal, compunha. Então não tinha nenhum estresse com isso. Essa noção mudou muito, né? Não, porque está roubando direitos, tá? Começou essa questão, né? E a gente tem hoje, por exemplo, situações recentes, né? Aqui em São José, outros lugares também tiveram isso. Eu sei que tem episódios do tipo, o cara entra num shopping, combina a moçada, né? Colégio e tal. Hoje, depois da aula do colégio, vamos lá dar uma volta no shopping, né? Aí faz o rolê. Aí combina o rolê, às vezes combina em rede social, junta mais de uma turma. Quando vai ver, tem 50 jovens ali e tal. Entra no shopping, o que aconteceu uma vez aqui, faz pouco tempo, ficou na minha lembrança isso, a gerência do shopping chamou a segurança e pediu para dar aquela pressionada, né? Pô, vocês estão dando volta aqui, passeando, dando risada e tal, e aí? Não vai comprar nada, né? De certo modo, tentando restringir, enfim, uma liberdade individual, né? Porque
o cara não está sendo reconhecido porque não tem, vamos dizer, o status de proprietário, né? Então, se de repente eu saio daqui todo de bermuda e camiseta, vou lá no shopping, se alguém me parar qualquer coisa, fala, espera aí, estou indo comprar ali um coisa, estou indo almoçar, sei lá, beleza, né? Então é para a gente pensar nesse viés, né, que existe hoje. Mas, vamos pensar mais positivo, de maneira mais inclusiva, no século XX, começa a se enfatizar a questão das liberdades individuais. O direito de vir, né, as liberdades individuais, direito de se expressar, porém, direito de se expressar não significa que você pode sair xingando a mãe do outro. Todo mundo sabe que, né, entende que essa questão dos limites, né? Mas surge a defesa das liberdades. E agora eu pergunto, essas liberdades, né, existem de fato? A gente é de fato livre em certas situações que fala assim, você tem direito de escolha. Não, você pode, quer ver? Você escolhe o que você quiser, mas você vai ver, né? Sei lá, o almoço. Daqui a pouco vai chegar a hora do almoço. O que você pode fazer? Tem várias opções, mas não tem infinitas opções. Você tem hoje só tem, sei lá, A ou B. Dia que eu estou muito ferrado, hoje só tem ou esfirra, pegar uma esfirra ali e tal, ou, sei lá, tem que improvisar um omelete, né? Então, é liberdade, mas, né, dentro de uma restrição até espacial, temporal. Vamos lá, escolha de roupa. A gente é totalmente livre para escolher a roupa que usa? Teoricamente, parece que sim, mas tem certas situações onde se eu entrasse com a roupa que eu estou aqui toda colorida, se eu entrasse num, sei lá, fosse padrinho de casamento, já iam achar bem esquisito, né? Na situação formal. Tem restrições, né? Beleza. Ou às vezes aquilo que eu queria usar esse terno aqui, bom, mas eu vou ter que parcelar, hoje não tenho, né? Vou ter que deixar para o mês que vem. Eleição. Quando rola eleição, de 2 em 2 anos, né, a gente tem alguma eleição aqui e as pessoas falam, saem na mídia, né? Jornal, TV, sai para tudo que ela é o momento de manifestar sua liberdade, escolher livremente, né? Não deixe ninguém pressionar, tal. Eu pergunto, a gente tem liberdade total assim? Mais ou menos, né? Eu acho que é mais ou menos, porque tem uma série de. Então, tem um pessoal que faz lavagem, né? Pois é. Não, e outra, a gente vai votar. Você vai votar em alguém de uma lista. Tem uma lista de gente inscrita. Na real, muitas vezes, sei lá, às vezes a gente chega lá e fala, eu acho que tal pessoa, conheço um cara que seria excelente aqui, mas, né, a pessoa tem que topar entrar num partido, se registrar, enfim, tem que seguir certos critérios ali. Dentro do partido tem que conseguir convencer a direção lá para ser indicado. Tem uma série de coisas. Então, tem um filtro aí que você não resolve, não foi você que resolveu isso, entendeu? Chegou para você, e às vezes nem o candidato resolve, ele depende de uma estrutura. Aí chega aquele filtro. Quer dizer, você vai escolher, você pode escolher livremente, tem 50 opções. Ele fala, pô, então vai ter que ser uma dessas, né? É livre, mas há controvérsias. Né? Professor, mas a gente não tem todo mundo tem liberdade de se candidatar à eleição. Tecnicamente é livre. A única diferença é que você tem que ganhar poder para chegar na cabeça do partido. Tecnicamente é uma liberdade, só que você tem que ter escalão, entre aspas. Assim. Então, vamos dizer assim, tem uma série de requisitos, né? Então, você pode ter interesse, né? E entrar nisso, né? Beleza, aí você vai lá procurar. No caso, a pessoa acha que tem liberdade, mas ela está sendo induzida por várias outras coisas, que nem ela sabe. Não, então, mas eu acho que existe liberdade, só que também existe essa questão de competição em partido. Se existe uma pessoa A e uma pessoa B dentro do mesmo partido, a pessoa A que tem mais influência vai ser colocada por outras pessoas que têm a liberdade de escolher ela para representar o partido numa eleição. Tecnicamente é uma liberdade, só que você não conseguiu a chance de usar a sua liberdade para efetuar a democracia. Tipo isso.
Acho, sim. Tem essas questões. A própria questão, eu nem vou entrar nesse mérito, que não é nosso assunto aqui, mas é esse negócio de filiação partidária, né? Tem muita coisa que poderia se pensar, como é que é isso, né? O Hermes está colocando algo muito importante aqui uma questão relevante, mais assim geral, que é essa questão do voto obrigatório, né? Quer dizer, que liberdade é essa? Teoricamente, em certos, vamos lá, os Estados Unidos, que todo mundo fala terra da liberdade, que também é bem questionado, mas lá o voto não é obrigatório, né? Então, eu acho que é interessante, porque uma primeira luta, uma primeira batalha, é para poder convencer o cara. Ele não adianta ele gostar de você, não, esse cara é bom e tal. Ele tem que ir votar, porque muita gente não vai, né? Dependendo da situação. Não. Então, tem essa liberdade, como diz, foi Humberto Eco que fala, quero ter a sagrada liberdade de não opinar. Também, né? E às vezes você tem que escolher, e aí, né? Então tá, e aqui tem uma liberdade, né? E pior, chega no segundo turno, aí você vai com a liberdade meio restrita e normalmente se exclui, define por exclusão, né? Isso aqui não tem condição nenhuma, né? Meu, já deu. Então você tem as decisões que você vai excluindo, né? Não por total liberdade. Né? E faz parte, veja, eu estou dizendo isso aqui não no sentido de que está tudo errado, não é isso. É no sentido de que a vida em sociedade é assim, né? Mas vamos ver outras coisas. Estudo, por exemplo, estudo e emprego, né? São coisas que você tem total liberdade. Bom, às vezes você gostaria de estudar o cara está numa idade do ensino médio, está no colégio, ele queria ir num lugar tal e não tem condições, né? É verdade. Às vezes entra também aquela questão da pressão da família. Chega na faculdade, você gostaria de fazer um curso, mas não, fica lá o pai falando, né? Não, porque você vai herdar tudo que eu tenho e tal, dá aquela pressionada, né? Então, você tem liberdade, mas tem que escutar várias coisas, né? Tem uma história curiosa que é do pessoal da MPB, tem vários músicos brasileiros que nos anos 60, 70, o cara queria fazer música, né? Aí chegava em casa, não vou fazer faculdade não, quero ser músico. E os pais, tem relatos disso, né? E os pais falavam, não senhor, você tem que escolher, né? Engenharia, coisas respeitáveis, engenharia, medicina, direito, né? Arquitetura. Então, muitos músicos brasileiros têm formação de arquiteto. Eu descobri isso faz muito tempo, achei ótimo. Porque o cara tinha que dar uma resposta para pressão familiar, e aí eles viam, não, a arquitetura, ela está ali, está próxima da engenharia, mas também está próxima da arte, do design e tal. Então tem isso, eles contam isso, né? Uma liberdade até certo ponto. Emprego também, né? Você tem liberdade para dizer sim ou não. Que bom se tivesse, né? Que bom se vocês tiverem várias opções. Mas a vida vai dirigindo às vezes a gente, né? E muitas vezes a gente cai naquela situação como se fosse um segundo turno, né? Você pode ir para cá ou para lá, mas não, às vezes não tem assim tantas opções e a gente vai se adequando. É por isso, gente, que acho tão importante vamos dizer, você se vincular afetivamente mesmo. Você está fazendo aquilo que você gosta, né? Porque as pessoas pensam muito em termos de mercado, né? O mercado está muito bom em tal área. Cara, em 4 anos, isso pode mudar, né? Às vezes cai, depois sobe, enfim. Então, se você tem total identificação ali, é legal, porque você vai achar seu espaço, né? Beleza. Então, dentro da liberdade que não é total. Seguindo nisso do vínculo empregatício, muitos trabalhadores hoje em dia são pressionados a abrir cadastro como MEI. Vocês sabem o que é MEI, né? MEI é aquele microempreendedor individual. Então, tá muito comum isso. Você abre o cadastro, você tem CNPJ. Então, você é pessoa física, né? Eu tenho o CNPJ, eu tenho uma MEI. E você tem a MEI e tem o cadastro físico. Então, cada vez mais grandes empresas têm contratado para prestação de serviços
MEI ou microempresas. Às vezes, quando é uma indústria muito grande, contrata empresas satélites, indústrias satélites, aquelas que produzem serviços, produtos, mas não são funcionário daquela indústria. Ele é prestador de serviço. Ele tem, às vezes, a fabriquinha dele lá pequena, faz uma peça, e aquela peça, toda a produção, às vezes, é vendida para uma indústria grande, né? Então, uma satélite. Então, quando a gente pensa, por exemplo, uma Embraer, tem 60 indústrias, ou talvez mais, em volta, empresas, pequenas fábricas, tal, que produzem insumos, né, peças que vão ser utilizadas lá. E nem todas estão no Brasil, inclusive, né? Então, você tem essa noção. E outras áreas também têm isso forte. Eu estou sabendo agora, na área hospitalar, o pessoal da biomédica, às vezes vai no hospital, ter um vínculo, né, trabalhar. E no hospital, se você hoje for conversar, ninguém fala mais funcionário, né? A palavra que todo mundo usa lá é colaborador. Pode reparar, é curioso, eu achei estranho. Nossa, todo mundo é colaborador. Por quê? O cara é muitas vezes contratado como prestador de serviço, ele está colaborando, né? Mas é um vínculo diferente. Não é que nem os pais da gente, os avós, que às vezes tinham um emprego e ficava a vida inteirinha, né? Trabalhou a vida inteira naquela fábrica. Hoje em dia está um pouco diferente isso. Às vezes você fica a vida inteira, mas assim, o teu vínculo é diferente. Você tem o teu negócio, o teu empreendimento e você se associa. Então, quando tem uma crise, Embraer, ou então uma indústria automobilística, né, fechou uma fábrica e tal, aí aparece no jornal, são 3 mil empregos diretos. Porém, o que eles não falam é que são 3 mil empregos diretos, mas às vezes tem 15 mil indiretos, né, que são essas satélites prestadores de serviço também que dependem e são impactados, né? Muito bem. Então, a gente tem essa vida em rede, né? Para os empregadores, né, tem vantagens, que se cada um for MEI, se todos ali trabalhando forem MEI, então não tem que pagar benefício social, reduz muito a quantidade de imposto, né? Então tem essa questão aí, né? Bom, e aí a gente chega numa provocação que eu vou colocar aqui, de cada época ter seus ideais, né? Por exemplo, século XVIII, a gente falou na Revolução Francesa, no final da Revolução Francesa, qual que era o lema? As 3 palavrinhas, todo mundo sabe isso, né? Liberdade. Liberté, fraternité, égalité. Isso, então, liberdade, igualdade, fraternidade, né? Inclusive tem uma trilogia de filmes maravilhosos, filmes franceses. A liberdade é azul, igualdade é branca, fraternidade é vermelha. Se vocês tiverem acesso a esses filmes, são fantásticos. Então, liberdade, igualdade, fraternidade, no papel e no discurso. Na real, depois da Revolução Francesa, primeiro que a fraternidade teve alguns pescoços que foram cortados, né? Muitos. Então, né, na prática, depois, a questão da liberdade, mesmo da fraternidade, passou algum tempo, quem que estava lá por cima de tudo? Napoleão, que não era, digamos, uma pessoa de alta fraternidade, né? Um cara assim, bem pulso firme, né? Então, assim, às vezes a gente tem as metas, né? Não significa que aquilo vai ser implementado imediatamente, mas é um caminho, né? Um ideal, vamos dizer, os ideais seguem fortes, né? Mas vamos atualizar esse lema. Se a gente for pensar no século XXI, pensar nos dias atuais, o que a gente colocaria como? O que vocês acham? Eu quero colocar criticamente mesmo. Como é que vocês avaliam a situação hoje? Quais seriam os nossos ideais? O que a gente está vendo por aí ser valorizadíssimo? O discurso democrático. Eu acho que o principal Democracia. seria... Okay. Democracia. Nossa, que coisa linda. Fiquei contente. Legal, isso aí é um pensamento positivo. Tá. E que mais? Outras coisas que são muito valorizadas hoje. Eu vou fazer uma provocação aqui. Quero saber se tem mais alguém para falar. Senhor, eu acho que hoje fala-se muito em igualdade. Opa! Ou combate à desigualdade, ou bem colocado. É que, tipo assim,
é algo difícil. A desigualdade sempre vai existir, mas a diminuição disso ou algo mais parecido. Isso em relação à parte financeira, à parte econômica e em relação a direitos social, também, né? em relação a tudo, na realidade, a Isso. parte social. Legal. Eu gostei muito de uma coisa que você colocou, acho que bem lúcido, isso de redução da desigualdade. Quer dizer, a gente, para poder atuar nisso, a gente precisa reconhecer a situação, saber, né? Não, realmente está complicado, tem muita exclusão, então a gente tem que trabalhar pela inclusão. Ok, bem colocado, né? Ótimo, já vi que estou lidando com gente finíssima, gente boa, que vai melhorar esse mundo, né? Porque, né, a gente está passando, estou ficando aqui, velho, vou deixar para vocês, todos nós estamos indo embora, e vocês estão chegando com tudo, então que bom que venha mesmo democracia, mais igualdade. O que eu vejo muitas vezes, aqui vem uma crítica assim, pode falar. A questão do preconceito. Intolerância, preconceito, isso é um problemaço, né? Não entraria aqui na parte de ideal, né? Porque as pessoas não saem defendendo isso, mas infelizmente, às vezes não fala nada mais, no seu dia a dia tem atitudes, né, que não são de igualdade, não são de fraternidade. O que eu vejo hoje é conectividade, né? Uma necessidade intensa de estar conectado. Isso virou um ideal, uma meta, né? Não necessariamente negativo. O problema é a hiperconectividade, você está completamente voltado a isso, né? Não ter aquele tempo mais da humanização, do descanso até, né? Outra, o empreendedorismo, né? Então, antes falava-se muito de igualdade, hoje a gente tem muito assim, existe uma corrente forte que fala assim, faça o seu próprio negócio, seja empreendedor, abra sua mente e tal, um incentivo ao empreendedorismo, quer dizer, seja o seu próprio chefe, umas coisas assim, né? Rola isso. E outra coisa é a individualidade, né? Que uma coisa vai se conectando com a outra, uma coisa está associada com a outra, né? Então, uma ênfase muito grande na individualidade. E isso vira, vamos dizer, uma segunda natureza. A gente fala, vai naturalizando essas coisas. A conectividade é naturalizada. Todo mundo acha super normal estar conectado 24 horas por dia, mas se por acaso faltar luz, já dá aquele, opa, o que aconteceu? Não é? É o contrário. E a individualidade também, às vezes fala, não, agora esquece um pouco de você e pensa no coletivo. E às vezes você pega a pessoa no pulo, né? Fala, pô, né? Então tem a ver com as coisas, é a questão cultural, né? A gente se acostumando, a gente vai caminhando coletivamente, né? Para valorizar mais umas coisas, menos outras. Que bom, eu gostei das coisas que vocês falaram. E agora eu vou passar para um segundo ponto, né? E daqui a pouco a gente vai para, às 11 horas, a gente vai para aquele outro link, né? Mas deixa eu colocar uma outra questão aqui. Vamos dizer, pensando no indivíduo, mas também pensando para dentro e para fora. Então, vamos lá. Humanismo e psicanálise, né? Estou me baseando em um texto da Marlene Rodrigues, Psicologia Educacional, é um livro bem legal. Começando também com perguntas, né? Vamos lá. Como que a personalidade humana se estrutura? Né? Quais nossas motivações? Quais são as nossas necessidades, né? E outro, o que nos faz vencer os impulsos, né? Que a vida não é só feita de impulso. Resistir às intempéries, às dificuldades, o que nos ajuda? Que recurso a gente tem? O que a gente poderia pensar? Um recurso forte, fortíssimo que a gente tem. Tem gente que fala assim, o braço, né? Não. Tem situações que não tem nada a ver com o braço, né? Eu acho que é autopreservação. O ser humano, ele tem esse negócio de autopreservação. Certo. A gente faz aquilo que a gente pode até começar a machucar, doer. Sim. Aí, nesse momento, a gente para e raciocina. É isso mesmo? Então, você falou duas coisas. Legal, você falou duas coisas aí que se complementam, né? Uma que é a questão até dos impulsos mesmo, né? Das necessidades, e a outra é que aí você para e pensa. Então tem um raciocínio, né? Sim, isso é muito importante, né?
A gente vai de cabeça, às vezes não, né? E não é o ideal. Então, de certo modo, o que a gente pode dizer, então, eu acho que vocês vão de concordar que a mente humana, né? Um recurso nosso, a mente humana. A gente pensa, a gente avalia, né? E mesmo quando a gente tem aqueles desejos, aqueles impulsos, você pensa, né? Então, agora, isso é subordinado também ao ambiente externo, né? A questão ambiental e a questão social mesmo. Às vezes está numa situação de determinado caminho lá, não é possível, né? Tudo bem, mas você está pensando, a mente humana, né? No início do século XX, na verdade, no final do século XIX, de lá para cá até hoje, a gente entrou nessa louca aventura para entender a mente humana, né? O inconsciente humano, o consciente e o inconsciente, né? E o grande cara nessa história é Sigmund Freud, é um nome que a gente não pode deixar de falar. E que foi combatido quando ele começou com os estudos dele, porque ele tinha uma formação de medicina mais clássica, tradicional, tem a parte da neurologia, né? E aí começa a falar de consciente, inconsciente, nem todo mundo gostou no primeiro momento, né? Inclusive, Freud viveu o quê? Foram mais de 40 anos de pesquisa na área, e quando ele estava no fim da vida dele, que estava para começar a Segunda Guerra, bem no início da Segunda Guerra, 39, as obras de Freud foram banidas pelos nazistas, né? Foram totalmente criticadas e fazia-se assim campanha contra, né? As obras de Freud foram classificadas pelos nazistas como imunda literatice pornográfica judia, que ele era judeu. Então tinha toda uma questão, uma carga ali forte, contrária e tal. Porém, a gente hoje reconhece a importância extrema dessas obras, até hoje inspiram muita gente, nos ajudam até o próprio entendimento. Eu leio Freud, eu leio, assim, estudo, gosto muito, porque eu vou entendendo coisas do dia a dia, eu acho que é bem interessante. Bom, Freud estudou o indivíduo, mas ele também estudou as interações com a sociedade. Coisas que ele concluiu. O ser humano precisa de liberdade para poder se desenvolver na plenitude. Isso aí a gente está de acordo, né? Um segundo ponto que é mais polêmico, aí já começou a dar barulho, foi o seguinte: dizer que o ser humano não tem moralidade intrínseca. A gente não nasce sabendo o que é certo e o que é errado. A gente nasce basicamente querendo satisfazer os desejos imediatos, né? A moral é uma coisa que vai sendo aprendida culturalmente, na base não só das palavras, mas muito dos gestos, né? Enfim, do que a gente vê, das ações. Então, tá lá, a criança vai aprendendo aos poucos, é progressivo. Não existe moralidade. O ser humano não é moral, em princípio. Ele vai se constituindo, certo? Então, aí já entrou numa certa questão, mas faz sentido. Segundo Freud, como é que ele explica isso? Como ele justifica esse pensamento? Todos os limites e pudores do homem são impostos, né? E quem que impõe esses limites? As instituições de controle e formação. Instituições, ou seja, está falando já de sociedade. Instituições de controle. Quais são essas instituições? O que vocês acham que é uma instituição que te controla? Quero saber o que vocês pensam. Estado. Estado de controle. Aí a gente, acho que junto com isso vem a noção das leis, né, da justiça, isso, né? Quer dizer, tem normas ali, se você não cumprir a lei, sim, isso é uma instituição. Uma coisa que controla muito, eu acho que na sociedade, ainda mais na sociedade que a gente vive ainda hoje, a igreja, a religião, ela é uma forma de ela colocar sei lá, tapar a visão das pessoas em relação a várias outras coisas, né? Direciona, né? Existe um direcionamento. Então, quando Freud fala, ele fala muito da questão religiosa, né? E ele coloca que são instituições de formação. O cara não necessariamente é a escola, às vezes ele está, né? Mas, eu estou vendo aqui a Yasmin. Sim, família e escola, a Yasmin colocou. Então, onde a gente aprende coisas?
né? Onde a gente aprende e com quem a gente aprende, é aí que são, muitas vezes, as instituições de controle estão associadas. Então, a igreja, a família, né? Sim, sim, é uma instituição... A igreja é uma instituição que mais controla a igreja, né? É a mais Eu, controladora. eu não quero entrar nessa questão espinhosa de quem controla mais, quem controla menos, porque também é o seguinte, tem famílias que são super controladoras, né? Tem uma amiga minha que ela conta, eu fui saber depois disso, muito tempo depois, uma vez ela contou para mim, ó, eu me casei porque eu não aguentava mais a minha família, muita pressão, me casei falando, quero sair de casa, tal, ela casou jovem, tal. Então, assim, de fato, cada um tem a sua história, mas, sim, existem pressões, e mesmo a questão da igreja, da religião, existem organizações, instituições que são mais abertas e outras que são mais rígidas mesmo, né? E aí controla mais, né? Sim, a escola, a Yasmin colocou aqui, correto, é isso mesmo, escola, colégio, tem normas, né? Sim. Eu tenho uma série que eu gostei muito da Netflix, que é o Merli, não sei se já viram, é um professor espanhol e tal, e aí ele bate bem nessa tecla da escola como uma instituição de controle, e como que você vai tentar se libertar. É difícil. Então, a gente tem aqui, ó, a escola, família, os amigos, às vezes, né, a coletividade ali, tem a questão da igreja. Qual é a questão? A gente é um misto, né? A gente tem um aspecto da emoção que é muito forte e a razão. E a sociedade entra com que parte? Valores e juízos, normas, regras, né, para convivência. Aí que vem o mal-estar que Freud menciona, o mal-estar da civilização. É esse choque, né? Você está entre a emoção e a razão, porém você tem que se submeter, né, aos valores e juízos. E tudo isso ajuda na constituição da personalidade humana, faz com que a gente seja quem a gente é, né? Então, estamos pensando no indivíduo, quais são as partes, né? Segundo Freud, só quero deixar claro, eu vou falar agora de 3 aspectos, 3 sistemas, e que não são localizados numa parte específica do cérebro, não é por aí, não é uma coisa anatômica, tá? Eu vou colocar da maneira como Freud coloca. O id. O que é o id? É o eu profundo. É onde estão os instintos, está relacionado com os instintos, a impulsividade, né? É onde a gente arquiva todas as experiências, tem aqueles ditados, né? Macaco velho não põe a mão em cumbuca, né? Sabe? Então, né? Você vai aprendendo com tentativa e erro, choque e tal, mas você vai impulsivo, né? Instintivo, as necessidades vitais estão relacionadas com o id, né? Patrimônio genético, patrimônio ancestral, e a libido, que é entendido como energia psíquica primária, né? O id é a base, né, o andar terra, é o primeiro andar da personalidade. E busca o equilíbrio, mas na real, é muito bonito a gente falar que busca o equilíbrio, mas busca a satisfação, né? O id quer satisfação, quer ter os desejos satisfeitos. Então, quando a gente não consegue satisfazer as necessidades, surge tensão. Estou lembrando aqui da música do Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Então, quando você não consegue satisfação, and I try. Conhece isso? Procura depois, I Can Get No Satisfaction, né? Super rockão. Aí, ó, a tensão que surge, a gente quer satisfazer as necessidades e às vezes não consegue. Bom, surge tensão. A gente tem mecanismos para isso, mentais, né? A gente consegue, não é? A maioria das pessoas tem essa condição de administrar, reduzir a tensão. Tem um cara que eu conheço, um escritor, que fala assim, até o palavrão tem uma função importante, né? Você bate um martelo no dedo, às vezes você comete uma coisa, deslize, tropeçou, teve um acidente, sai falando, sai xingando e tal. Aquilo é uma forma de reação, né? Você está exteriorizando, você está reduzindo a tensão, tentando administrar, você está louco da vida, aí você fala mesmo, né? Então, são mecanismos mentais. Mas, muitas vezes, resta aquela frustração. Você tem a forma... Às vezes, você não quer se indispor com seu chefe, você vai lá no banheiro ficar falando sozinho, enfim, você sai louco da vida, conversa com os amigos, mas você segura ali. Aí fica a frustração.
E isso pode, quando vai acumulando muito, pode dar origem às angústias e neuroses, né? A gente está sempre lidando com isso, né? Não é fácil para ninguém, pensa nisso, né? Em geral, você vai se ver diante de situações, calma que não é fácil para ninguém. O problema é que reagir ou buscar a satisfação é algo frequentemente coibido. Às vezes você quer virar a mão na cara da pessoa. Não, não pode, né? E aí é coibido pelos pais, pela igreja, pelo chefe, pelas leis, né? O Estado. Então fica aquele negócio, não vou fazer isso aqui, tá? Mas eu chamo a polícia. Então, melhor lidar com a frustração, né? Quando as suas satisfações são coibidas, e veja, eu estou pensando, gente, vamos pensar aqui mais das necessidades vitais. O que seriam vitais? Fome, né? Sede, necessidade de sono. E mesmo assim, essas necessidades vitais, em certas circunstâncias, você não é possível satisfazer aquilo naquele momento, né? E aí a pergunta, quem nos salva? E agora? Como é que resolve, né? O instinto está falando, mas não é possível. Aí vem o ego. Emerge do inconsciente o ego, que é um outro eu. O que é o ego? É onde está a inteligência. É a racionalidade. É a hora que vocês falaram, parou e pensou e viu que não era por ali, né? Então, o ego, ele está relacionadíssimo à formação do indivíduo. É um indivíduo se manifestando, não, pera um pouco, eu sou inteligente, eu não sou bicho, né? Não vou fazer um negócio desse e tal. Está conectado à realidade objetiva, você está esperto para o teu entorno, e o ego é criativo e dinâmico. Então é aí que você, inclusive, na melhor situação, você consegue direcionar os teus impulsos, direciona aquilo, direciona a tua frustração, a tua raiva lá, para uma atividade criativa. Então os artistas trabalham muito com isso. Quando as pessoas dizem que isso é fácil, né? Não é fácil, cara. Mas é muito legal você fortalecer o ego no sentido de eu vou criar alguma coisa. Por isso, gente, que eu acho importante a pessoa ter as suas atividades. Sabe aquela pessoa que fala assim, vivo só para o serviço, só vivo para... Cara, não é bem por aí. É legal você ter as válvulas de escape, é legal você poder exercitar sua criatividade. Tem gente que tem essa felicidade, né? De poder realizar tudo isso no trabalho que está fazendo, né? Eu acho que no estudo vocês têm condição, né, de trabalhar esse ego, essa inteligência, pensar, puxa, então com tudo isso que eu estou lendo, eu posso propor tal caminho, tal coisa. Aí é a satisfação, é você realmente conseguir se estabelecer. Isso é muito legal, né? A criatividade, né? Não é uma coisa assim, o cara é inspirado. Meu, não tem essa. Ele é inspirado, mas estudou pra caramba, você entende? Então, a gente aproveita tudo que a gente escuta, você fica atento, você vai usar, você vai aproveitar, você está crescendo, né? Beleza, o ego. Professor, Fala. isso não está um pouco ligado também a uma questão de perspectiva, você visualizar algo, porque eu acho que o que às vezes falta, por exemplo, para a gente, às vezes, a perspectiva do futuro é tudo muito incerto. Sempre foi incerto, mas hoje em dia ainda mais, parece, entendeu? Tudo modifica. E essa perspectiva fica uma coisa confusa na gente. Sim, porque a gente vive nesse mundo líquido, né? Aquela história do Bauman, tá tudo muito temporário, né? Mesmo hoje, pandemia, você não sabe semana que vem. Você vê as escolas abriram, agora estão dizendo que a parte noturna vai ter que fechar tal hora. Tá tudo muito louco, né? Sim, mas o ego ele ajuda você fortalecer o ego, tem isso é saudável, né? Nesse sentido, para você lidar, porque não realmente são coisas maiores do que a gente, né? A gente não resolve esses grandes problemas, crise, né? Coisa que está afetando às vezes o mundo todo, né? Sim, então aquela, sabe que tem gente que usa uma expressão, bota a bola no chão, né? Pensa que avalia o jogo, né? Isso veja, todos estamos nessa mesma, a gente tá junto, né? Estamos juntos, né? Estamos vivendo isso. Bom, aí o que você está falando está relacionado com essa questão que o ego avalia as normas sociais e tenta prevenir os conflitos, resolver os conflitos, que é evitar a ansiedade, né?
fundamentalmente, o ego, a hora que a gente está pensando, a gente está se preocupando também com a sobrevivência no sentido de a gente não quer ser marginalizado, a gente não quer ser vítima de preconceito, a gente quer se afirmar, né? Então aí tem a questão do ego. Mas os bloqueios, problemas, controles, os bloqueios sociais, né, as necessidades vitais são incansáveis, sistemáticos, pessoal. As pressões chegam de tudo que é lado, não é fácil. O que surge? Então, o que Freud postula? O que ele fala? Bom, não basta o ego. E agora? Né? Surge a questão do superego. Super, né? Que a gente já tem uma noção. É o eu ideal. É um sistema poderoso interno, a gente cria, desenvolve, né? Vai interiorizando a inibição dos instintos, né? Então, o eu ideal, aquele que está acima desses problemas, né? De certo modo, a gente colocando de modo crítico, assim, para pensar, está relacionado com o que eu chamo de censura interna. Sabe quando você se censura e fala, putz, não é por questão de desejo ou não desejo, de razão ou não, é que você cria esse freio a partir das regras sociais, a partir das normas e valores impostos pela sociedade, e que a gente estabelece em grande parte nos primeiros anos de vida. Na infância já você vai sacando isso. Então vai desenvolvendo a inibição, de modo que você faz a autocensura. Às vezes, sabe que é coisa, eu não vou nem esperar ouvir um não. Às vezes rola aquela o eu ideal, né? Você não quer manifestar insegurança, então você coíbe os instintos com essa carga que chega do exterior, né? Você não inventou aquilo, né? O superego ele nasce a partir dessa interação com o exterior, né? O que gera isso? De novo, tudo que vocês falaram, Yasmin comentou, lar, escola, igreja, justiça, Estado, né? E como que se dá essa formação? Muitas vezes, a partir de prêmios, sabe aquela história? Muito bem, fala para a criança, né? Muito bem, parabéns, fez tudo certinho e tal. E também castigo, né? Infelizmente, a gente vive entre prêmios e castigo. Então, de um lado tem um funcionário do mês, né? O cara, nossa, parabéns, o cara deu uma palestra, esse exemplo da firma e tal. Aí o outro rola uma advertência, ó, se atrasar de novo, vai pegar mal aqui, ó, sem condição e tal. Tudo isso vai formando a gente vai interiorizando isso. Entra lá no superego, pô, não me atraso, né? Tô organizando. Os desequilíbrios que podem acontecer, vou terminar essa parte aqui, a gente, de repente, faz um outro comentário fechando essa conversa na semana que vem, porque daqui a pouco tem a palestra, mas ó, só para vocês pensarem, o que pode dar errado nisso tudo? É uma estrutura mental elaborada que a gente tem, e todo mundo tem, viu? Os desequilíbrios são possíveis. Predomínio do inconsciente. Todo mundo conhece, né? Aquele cara que deixa o id falar. Então, é o indivíduo irracional. Fala um monte de bobagem, não pensou, depois que falou. Às vezes pensa depois, né? Aí já era, né? É impulsivo e normalmente esses caras que deixam o inconsciente falar muito desenvolvem uma agressividade. Você vê que ele tem uma postura agressiva, né? Ok. Veja, todos nós estamos sujeitos, né? E o outro lado é o predomínio da censura interna, é o extremo oposto, é o cara da, sabe, ovelhinha, fica lá quietinho, não fala, o indivíduo se bloqueia demais, né? Aquela censura interna tá forte. Então, o problema é que essa pessoa, como ela se expõe menos, ela tende, ela com o tempo, ela acaba sendo mais manipulável. A pessoa consegue, os outros conseguem convencê-la mais fácil, né? O cara não se afirma. Então, ele tem vamos dizer, fica com o ego enfraquecido, e aí o pessoal cai matando, né? Essas pessoas tendem a ver tudo na forma de bem contra o mal. Fica muito aquela coisa, não, isso aqui está errado, não tenta nada, né? Se coíbe. As duas coisas não são legais, né? E pior, todos nós, eu tenho certeza que cada um de nós, eu pelo menos sei de mim,
eu lembro de momentos em que eu deixei o inconsciente falar muito alto, né? E também momentos em que eu me censurei. Recentemente, tinha uma questão de trabalho mesmo, de produção, e eu ouvi umas coisas que eu achei absurdas, aí falei, não, peraí, segura, fica quieto, né? E me censurei, fiquei ali, guardei aquilo, passou 24 horas, eu raciocinei, né? Usei o ego, pensei, eu tenho que falar. E aí fui lá e falei um monte, acho que berrei um pouco o tom. Às vezes a gente fala com paixão, né? Deixa. Então a gente vive nessa dicotomia, né? Qual é o ideal? O ideal é desenvolver equilíbrio, né, gente? Pô, mas até aí, né, falar é fácil, né? E para a gente conseguir isso, né? É a vida inteira indo atrás. Mas eu estou trazendo tudo isso para vocês. Eu vou mandar eu vou postar tudo isso para vocês, né, na página. É porque a gente ter consciência desses processos é fundamental para a vida da gente. Seja emprego, seja relacionamento familiar, pessoal, né? É muito bom a gente se entender melhor, né? Saber bem como funcionam as coisas. É buscar o equilíbrio, né? Sabendo que às vezes ocorrem derrapagens, né? E aí semana que vem eu vou falar da visão do Alfred Adler, que é um cara mais, dá até para a gente fechar aqui comentando. A grande questão, grande ponto que o Adler fala, dá para a gente dizer assim: o que determina, a coisa mais importante para determinar a sua trajetória é a sua consciência. Porque tem gente que fala assim, nasci no Brasil, tô ferrado. Cara, tem um monte de gente que nasceu em cada buraco que você não tem noção. Então, a sua consciência, né, tenha consciência, e a partir disso, você consegue trilhando a sua trajetória, né? Porque senão, então, por exemplo, eu sou, putz, não sei quem nasceu berço de ouro, né? Eu não tenho não tive essa chance, tá? Mas tenha consciência, né? Vai pensando e procurar equilibrar o social com o individual e a grande questão de tentar equilibrar os impulsos com a racionalidade e se adaptando às normas sociais. Gente, é trabalho para a vida inteira, né? Como diz o caipira, é trabalho para mais de metro.